Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Na última aula, nós falamos da primeira lei da termodinâmica, falamos sobre capacidade térmica, a capacidade térmica a pressão constante, a volume constante, falamos da relação de Mayer e falamos da capacidade térmica de sólidos, e onde comentamos de uma maneira en passant a lei do Long-Petit. Só relembrando, o que diz a lei de Dulong-Petit, que é uma lei experimental? Que a capacidade térmica molar de qualquer sólido vale 3 vezes a constante universal dos gases, que é 24,9 Joule por mol Kelvin. Veja, um sólido, ele tem 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade translacional e 6 graus de liberdade vibracional. Então, como pelo teorema de equipartição de energia, a energia distribuída por meio de RT ou meio de KT para cada grau de liberdade, então meio de RT eu multiplico por 6, dão 6 meios, que equivale a 3R, a capacidade térmica molar, a volume constante. Por quê? Porque o volume do sólido, a gente está desprezando qualquer variação. Aqui uma tabela com capacidade térmica de sólidos, tá? Capacidade térmica molar, por mol, Joule por mol Kelvin. Aqui eu tenho gases monoatômicos, gases diatômicos e gases poliatômicos. Vamos ver, aqui, capacidade térmica pressão constante, a volume constante e a relação de Mayer. E aqui, este gama representa a relação entre a capacidade térmica pressão constante e a volume constante. Essa é uma letra que nós vamos utilizar, onde eu chamo de gama a relação entre capacidade térmica pressão constante e capacidade térmica a volume constante. Olha aqui para gases monoatômicos. Capacidade do hélio, a pressão constante, 20,8. A volume constante, 12,5. A diferença entre CP e CV dá 8,33, que é aproximadamente 8,3 Joule por mol Kelvin, que é a constante universal dos gases. Lembrando que CP menos CV é aproximadamente NR. Se eu divido tudo por N para ser molar, isso tem que dar R. Então, veja, para o hélio, argônio, neônio, criptônio, CP menos CV dá aproximadamente a constante universal dos gases. E por que aproximadamente? Porque esses gases não são ideais na condição em que isso foi medido. Então, ele começa a se afastar bastante, então isso começa a ter alteração. Quanto que dá a constante gama? CP sobre CV. Olha, para todos os gases monoatômicos, está dando aproximadamente 1,7. Então, essa constante, para os gases monoatômicos, ela tem um valor praticamente fixo, 1,7, o gama, que é a relação entre CP e CV. Para os gases diatômicos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, monóxido de carbono, cloro, o CP tem um valor, o CV tem outro, a diferença entre eles também dá aproximadamente a constante universal dos gases. E a relação CP-CV, para todos, olha, dá aproximadamente 1,4. Aqui deu aproximadamente 1,7. E para gases poliatômicos feitos por vários átomos, a molécula constituída de vários átomos, como CO2, SO2, H2O, CH4, CP tem um valor, CV tem outro, a diferença entre eles já começa a fugir um pouquinho da constante universal dos gases. Aqui existe muita interação entre essas moléculas.
Tá? Você pega um vapor d'água, por exemplo, as moléculas de água interagem bastante, se distanciando do comportamento de um gás ideal. Mas ainda assim não tão longe. E a relação CP-CV, olha, está dando para todos por volta de 1,3. Então, esta é a relação CP-CV, é o gama, para gases monoatômicos, para gases diatômicos e para gases triatômicos. Vamos ver esse exercício aqui, olha. Um cilindro contém 3 mols de gás hélio a temperatura de 300 kelvins. Se o gás é aquecido a volume constante, quanto de energia térmica deve ser transferida para o gás se sua temperatura aumentar de 500 kelvins? B. Quanto de energia térmica deve ser transferida para o gás para elevar sua temperatura para 500 kelvins? Opa, aqui o Kelvin ficou minúsculo. Vamos corrigir aqui, né? Kelvin. Então, ele tem 3 mols de gás hélio, a temperatura inicial é 300 kelvins, você aquece a volume constante. Quanto de energia de calor você transferiu para o gás se a temperatura dele subiu para 500 kelvins? Bom, veja, se eu estou aquecendo a volume constante, o calor que entra é um calor a volume constante. E a gente já sabe que calor, quantidade de calor, ele é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ou isso aqui é capacidade térmica. Então, Q é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Se eu quero isto a volume constante, a capacidade térmica é a volume constante. Se a capacidade térmica, se eu pegar molar, então quem é a capacidade térmica molar? É a capacidade térmica dividido pelo número de mols. Então a capacidade térmica é o número de mols vezes a capacidade térmica molar, que está aqui, ó. Então, a quantidade de calor transferida, chamando de Q1, vai ser NCV ΔT. O CV, para o gás hélio, vale 12,5 joule por mol Kelvin. De onde que eu tirei isso? Aqui da tabela, ó. Vai na tabela que está lá. 12,5 joule por mol Kelvin. ΔT está indo de 300 para 500 kelvins, então está variando em 200 kelvins. Quantidade de calor é 3 mols, N igual a 3, vezes 12,5 joule por mol Kelvin vezes 200. Quantidade de calor está dando 7,50 vezes 10 ao cubo joule. Item B. Quanto de energia térmica deve ser transferida para o gás para elevar sua temperatura para 500 kelvins? Veja. Aqui o gás foi aquecido a volume constante. Agora no de baixo não. O volume não é constante. Se você aquece, mas o recipiente está fechado e você consegue controlar a pressão, faltou uma palavrinha aqui para especificar melhor, que ele quer esse cálculo a pressão constante. Então, item B, a pressão constante. Então, quanto de energia térmica deve ser transferida para o gás
para elevar sua temperatura para 500 kelvins, a pressão constante. Então, Q2 é NCP ΔT. Ora, quanto que vale a capacidade térmica, pressão constante para o gás hélio? 20,8. Então, Q2 é 3 mols, 20,8 joule por mol Kelvin vezes 200. Então, Q2 é 12,5, 10 ao cubo joule. Ou seja, a quantidade de calor que você tem que dar para elevar a temperatura do gás de 200 kelvins, a pressão constante é maior do que a quantidade de calor que você tem que dar à temperatura constante. Expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Já discutimos que é uma expansão quase estática, é aquela que varia infinitesimalmente e em cada etapa permite atingir o equilíbrio térmico. Veja, o processo adiabático é aquele que não há trocas de calor entre o sistema e o meio. Portanto, a quantidade de calor trocada é zero. Então, um sistema adiabático é aquele cuja quantidade de calor trocada é zero. Primeira lei da termodinâmica na transformação adiabática. Como é que fica? Q é igual a ΔU mais W. Como Q é igual a zero, então zero é igual a ΔU mais W. Então W é igual a menos ΔU. Ou seja, na transformação adiabática, todo o trabalho realizado sobre o sistema serve para variar negativamente a energia interna dele. Se a energia interna varia negativamente, e a energia interna é proporcional à temperatura, então a temperatura varia negativamente. Quer dizer, se você realiza trabalho sobre o sistema, a temperatura dele diminui. Ou melhor dizendo, você não. Se o sistema realiza trabalho, a sua temperatura interna diminui. Se o sistema realiza trabalho, sua temperatura interna diminui. Bom, escrevendo a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, temos que dQ é igual a du mais dw. Ora, du é CV dt. dw nós já vimos, é PdV. E quanto que vale dQ, uma variação de calor? Não há troca de calor no sistema adiabático. Então, dQ é igual a zero. Então, CV dt mais PdV é igual a zero. Como PV é igual a nRT, então P é nRT sobre V. Aonde está P aqui, eu vou trocar por nRT sobre V. Então, vai ficar CV dt mais nRT sobre VdV igual a zero. Vou dividir tudo por CV. Vou dividir tudo por CV dt. Se eu pegar essa equação aqui, ó, e dividi-la por CV dt, ou CVT, vou dividir por esse produto aqui, ó, CV vezes T. Então, se eu divido aqui por CV, cancela. Se eu divido por T, fica dt sobre T. Aqui, nRT dividir por T, o T foi embora, ficou NR. E dividindo aqui por CV, ficou CV. Dividindo aqui o dV, ó, o V eu passei só para o lado. Então, aqui ficou dt sobre T, mais NR sobre CV, que multiplica dV sobre V, igual a zero. Então, recapitulando, dividi toda essa equação pelo produto CV vezes T. Deu isso. Agora eu vou resolver essa equação, a equação diferencial. Eu sei de uma coisa. Pela relação de Maia, CP menos CV é igual a NR. Então, aonde está NR aqui, olha, eu vou trocar por CP menos CV.
Então, fico dt sobre t, mais Cp menos Cv sobre Cv, que multiplica dV sobre V igual a zero. Aqui, eu dividi termo a termo por CV. Então, aqui ficou Cp sobre Cv, e aqui ficou Cv sobre Cv, que dá 1. Então, cheguei nessa expressão. Ora, Cp sobre Cv é aquele coeficiente gama que apareceu lá na tabela agora há pouco. Cp sobre Cv. Que para os gases monoatômicos dava 1,7, eu acho. Para o outro, 1,4 para os diatômicos, para os poliatômicos, 1,3. Eu acho que era isso. Então, o gama é a relação Cp sobre Cv. Então, eu vou trocar isso aqui por gama. Gama é Cp sobre Cv. Então, essa expressão fica dt sobre t, mais gama menos 1, dv sobre v igual a zero. Integrando termo a termo aqui, vou ter integral de dt sobre t, gama menos 1 é constante, integral de dv sobre v, integral de zero aqui é zero. Integral de dt sobre t dá ln de t. Integral de dv sobre v dá ln de t. Tudo isso mais constante. Eu posso jogar constante para cá, tudo isso aqui vai ser igual a uma constante. Ó. Então, ficou ln de t mais gama menos 1 ln de v igual a constante. Ora, soma de logaritmo é igual ao logaritmo do produto. E antes eu posso fazer isso aqui. Ó. Lembrando que ln de y elevado a A é igual a ln de y. Quem está multiplicando pode vir para cá como expoente. Quem está multiplicando pode vir para cá como expoente. Então, eu posso escrever essa expressão assim. ln de t mais ln de v elevado a gama menos 1. Igual a constante. Agora, que soma de logaritmo é o logaritmo do produto. Então, isso aqui fica ln de t vezes v elevado a gama menos 1 é igual a constante. Tá aqui. ln de tv gama menos 1 é igual a constante. Agora eu vou tirar o logaritmo daqui, aplico o exponencial dos dois lados. Se eu aplicar uma exponencial aqui, cancela. Aqui vai dar exponencial de constante, que é constante. Continua sendo... Eu não estou frisando essas constantes porque elas não me interessam. Estou chamando tudo de constante. Mas aqui, a passagem correta é fazer exponencial de ln de tv a gama menos 1 é igual a exponencial de constante. Ó, exponencial de logaritmo cancela, sobrou t v a gama menos 1. Exponencial de uma constante é constante. Então, foi nisso que eu cheguei. Tá aí. Ora, essa é uma relação... Essa aqui é uma relação importante. Veja, esta relação não posso perdê-la de vista. TV elevado a gama menos 1 é constante. Se ele é constante, quer dizer, se o gás estiver num estado inicial, T1, T1, V1 elevado a gama menos 1, isso se é constante, ele não muda. No estado final, ele é igual. Ele é igual a T2, V2 elevado a gama menos 1. Então, essa é uma relação, uma equação que
associa temperatura e volume de um gás ideal numa expansão adiabática quase estática. Aí, sem trocas de calor. Mas eu posso explorar mais isso aqui ainda. Ó. Se eu sei que PV é nRT, então T é PV sobre NR. Eu vou substituir isto aqui, ó, aqui no T. Então, eu tenho PV sobre NR, que multiplica V elevado a gama menos 1, é constante. Ora, faça essa conta aqui, ó. V elevado a 1 vezes V elevado a gama menos 1. Conserva a base, somos expoentes. Dá V elevado a gama menos 1 mais 1, que é V elevado a gama. Então, essa conta dá V elevado a gama. Tá aqui, ó. Então, ó, isso aqui ficou P, V elevado a gama, sobre NR é igual a uma constante. Então, ficou assim. P, V elevado a gama, sobre NR, é igual a constante. Passa esse NR para cá, eu vou ter P, V elevado a gama, igual a NR, vezes constante. Que é o que está aqui embaixo. Então, PV elevado a gama é NR vezes constante. Aí. Mas, se o gás tem uma quantidade fixa de partículas, o número de mols é fixo. Então, este cara aqui é constante. R é a constante universal dos gases, é constante. E isso aqui é constante. Constante vezes constante dá uma constante só. Então, eu posso escrever que PV elevado a gama é constante. Então, PV elevado a gama é constante. Está aqui, ó. Se PV elevado a gama é constante, quer dizer que se o gás tiver uma pressão e volume no estado 1, o produto P1V1 elevado a gama tem que ser igual a P2V2 elevado a gama, onde o índice 2 indica o estado final do gás. Então, o gás sai do estado 1, vai para o estado 2, mas esta relação continua sendo verdadeira. E como que é o gráfico pressão-volume? Veja, se você fizer o gráfico P1V1 elevado a gama, ou P contra V, o gráfico disso te dá uma... parecendo com a hipérbole equilátera aqui, ó. Ele te dá uma coisa assim, ó. Ah, parece o gráfico de uma transformação isotérmica? É, parece, mas não é. Veja, o gráfico de uma transformação isotérmica, ele é assim. Eu tenho esse eixo, tenho esse. Aqui. Aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho volume. Se eu tenho uma transformação isotérmica, o gráfico, ele é uma coisa assim. Por exemplo, numa temperatura T1. Se a temperatura fosse mais baixa, o gráfico seria assim. Ó. Numa transformação adiabática, que ocorre sem trocas de calor, o gráfico, ele parece com esse. Mas ele é assim, ó. Ele sai de uma diabática e vai para outra.
Não tem troca de calor, mas tem mudança de temperatura. Esta curva aqui é a curva adiabática, associada a essa equação. Então, normalmente, uma curva adiabática, ela transita entre duas isotermas. Então, se eu tenho uma isoterma T1, uma isoterma T2, uma curva adiabática, ela transita entre duas isotermas. A curva tem esta cara. Então, tá aqui. Se aqui o gás está no estado P1V1, e eu faço uma transformação isotérmica, aumentando o volume e diminuindo a pressão, esse gráfico transita para cá, por esta curva, até chegar em P2V2. Aqui eu tenho uma isoterma, aqui eu tenho outra. A área abaixo dessa curva dá o trabalho da transformação adiabática. Ó, isso aqui me dá o trabalho da transformação adiabática. Esta área dá numericamente igual ao trabalho. Aí, de onde que sai essa curva? É o gráfico de pressão-volume, quando para a transformação adiabática obedece a um comportamento do tipo PV elevado a um expoente gama. Se fosse só PV, era a lei de Boyle, era só isoterma. Então, a adiabática ela é mais inclinada aqui que a isoterma. Velocidade de ondas sonoras. Quem pode falar, mas peraí, o que tem a ver isto com transformação adiabática? Nós já estudamos ondas. E acabamos de ver transformação adiabática. Transformação adiabática ocorre sem trocas de calor, obedecendo a equação PV elevado a gama igual a constante. Quando a gente estudou ondas, a gente viu que a velocidade de uma onda de som era a raiz quadrada do módulo da elasticidade, da compressibilidade, desculpa. Módulo da compressibilidade adiabática dividido por um fator aqui, ou densidade, ou coisa do tipo. Então, ela depende desse módulo de compressibilidade aqui. Se ela depende desse módulo, então, geralmente, quando a onda sonora passa pelo ar, as moléculas oscilam, mas não trocam calor. Então, é um processo adiabático. Então, através da equação da transformação adiabática, vamos deduzir a equação para a velocidade de onda sonora. Vamos lá. A equação é essa, PV elevado a gama é constante. Ora, se eu diferenciar aqui os dois lados, ó, aplicar uma diferencial aqui e uma diferencial aqui, a diferencial de PV elevado a gama é o primeiro vezes a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. A diferencial de uma constante é zero. Então, ficou P dV elevado a gama mais V elevado a gama dP igual a zero. Quanto que dá a diferencial de V elevado a gama? Cai o gama para frente multiplicando, subtrai 1 vezes a diferencial dele. Então, ficou gama, PV, gama menos 1, dV. Mais V elevado a gama dP é igual a zero. Daqui, olha, eu passo esse cara para cá, isolo dP. dP é menos gama PdV sobre V. dP é menos gama PDV sobre V. Cheguei na relação da variação da pressão.
O módulo de compressibilidade adiabática, ele é calculado como sendo a variação da pressão pela variação relativa de volume. Ele é o negativo disso, ele é menos dP sobre dV sobre V. Menos dP sobre dV sobre V. Ora, se no lugar do dP eu colocar menos gama P dV sobre V, ó, esse dV sobre V aqui cancela com esse. Sobra menos gama P. Este menos cancela com esse menos aqui. Sobra apenas gama vezes P. Ou seja, quem é o módulo da elasticidade adiabática, da compressibilidade adiabática do ar quando o som passa nele? É o gama, que é a relação entre Cp e Cv, e a pressão do ar. A velocidade das ondas sonoras, a gente discutiu lá em ondas, ela é o módulo de compressibilidade adiabática dividido pela densidade. Ó. Ora, densidade é massa sobre volume. Mas quem é massa? É número de mols vezes a massa molecular. Então, massa é número de mols, massa molecular. Densidade, número de mols, massa molecular por volume. Eu vou substituir isso aqui. Aqui. E eu vou substituir isto aqui. Aqui. Então, fazendo a substituição. E lembrando que PV igual a nRT, se PV é nRT, e a densidade é nm sobre V, daqui eu tiro V, ó. V é nRT sobre P. Pego isto aqui e substituo aqui. Fica assim. Nm sobre nRT sobre P. Este N cancela com este N. O P passa para cima. A densidade ficou massa molar do gás vezes a pressão dividido por RT. Então, é isso que eu vou substituir aqui na densidade. Então, o módulo da compressibilidade adiabática deu gama P. A densidade deu massa molar vezes pressão sobre RT. Velocidade do som no gás é raiz quadrada da compressibilidade adiabática sobre a densidade. Então, vai ser gama P sobre MP sobre RT. O P daqui cancela, ó, mete a vara, sumiu. Então, a velocidade do som é a raiz quadrada de gama RT sobre N. Então, basta eu conhecer para o ar ali quanto que vale o gama, a relação entre Cp e Cv, a constante universal dos gases, a temperatura dos gases e a massa molar dos gases. Eu posso pegar um valor médio, a média ponderada dos gases que compõem o ar, e aplicar aí, você vai ter a velocidade do som em função da temperatura. Bonito isso. Quanto que vale o trabalho na expansão adiabática quase estática? O trabalho é a área abaixo da curva, como eu comentei agora há pouco. É só achar essa área aqui, ó. Se eu calcular esta área, eu tenho trabalho. Mas essa não é uma área trivial. Você conhece que ela está pronta, tabelada. Então,
O ideal é conhecer a função dessa curva e achar a integral, que isso dá a área abaixo da curva. E como que é essa integral? A integral de PDV, que é trabalho. Eu sei que a primeira lei da termodinâmica escrita na forma diferencial é dQ igual a dU mais dW. No processo adiabático, dQ é zero. Portanto, isso aqui é zero. dU mais dW. Então, daqui eu passo dU para o outro lado, eu vou ter, passando ele para o outro lado, que dW é menos dU. dW é menos dU. Mas a gente já viu que dU é CV dt. Então, dW é menos CV dt. Então, dW é menos CV dt. Integrando os dois lados, a integral de dW dá o trabalho todo, que é igual a menos a integral de CV dt. Olha, como CV é constante, ele sai da integral. Integral de dt dá ΔT. Então, o trabalho da expansão adiabática de um gás ideal é menos CV ΔT. Mas eu posso melhorar esta fórmula. Menos CV ΔT é T2 menos T1. Eu posso inverter a ordem aqui, pôr um menos em evidência, e somo com esse sinal. Então, ficou CV, T1 menos T2. Como PV é NRT, então T é PV sobre NR. T é PV sobre NR. Então, aonde está T aqui, eu vou trocar por isso aqui e vou trocar por isso aqui. Que vai ficar P1V1 sobre NR, aqui vai ficar P2V2 sobre NR. Tá aí, P1V1 sobre NR. O NR eu posso colocar em evidência. Põe ele para fora. Ficou CV sobre NR, P1V1 menos P2V2. Ora, mas NR é dado pela relação de Mayer. CP menos CV é NR. Então, onde está NR, eu vou trocar por CP menos CV. É o que está aqui, ó. Então, o trabalho ficou CV sobre CP menos CV, que multiplica P1V1 menos P2V2. Ó, vou jogar este cara aqui para o denominador do denominador. Posso? Posso. Ele vem para aqui, ó. Aqui, ó. E agora, ó, eu divido esse termo aqui e este termo aqui. Ó, CP sobre CV é gama. CV sobre CV é 1. Aqui ficou gama menos 1. Logo, o trabalho na expansão adiabática quase estática de um gás ideal é P1V1 menos P2V2 dividido por gama menos 1. Então, veja que é uma expressão tanto quanto diferente das demais. Então, eu faço primeiro produto pressão-volume do estado inicial do gás, faço produto pressão-volume do estado final do gás, subtraio um do outro e divido por gama menos 1. Lembrando que gama é a relação sempre entre CP e CV. Olha este problema. 1 litro de oxigênio, a temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão de 10 atmosferas,
se expande adiabaticamente até quintuplicar seu volume. Ou seja, seu volume aumenta em 5 vezes. Quais são a pressão e a temperatura finais? Ele se expandiu adiabaticamente. Ele está a 27 graus Celsius e 10 atmosfera. Sofreu uma expansão adiabática, ou seja, sem trocas de calor. Pergunta: quanto que vale a pressão final e a temperatura final? O item B: qual o trabalho realizado pelo gás nessa expansão? Dados: o gama para o oxigênio vale 1,4. Então vamos lá, começar pelo item A, calcular pressão e temperatura final. Eu sei da relação que existe para processo adiabático. P1V1 elevado a gama tem que ser igual a P2V2 elevado a gama. P1, 10 atmosferas. V1 é 1 litro. Gama, 1,4. É igual a P2, que eu não sei. V2. Ele vai quintuplicar o seu volume. Se o volume inicial é 1 litro, se ele quintuplica, o volume final é de 5 litros. Elevado a gama, 1,4. 1 elevado a 1,4 dá 1. Então aqui deu 10. Aqui vai dar 5 elevado a 1/4. Então P2 é 10 dividido por 5 elevado a 1/4. Fazendo essa conta, a pressão dá 1,05 atmosferas. Ou seja, a pressão cai de 10 atmosferas para 1,05 atmosferas. Calculamos a pressão. Ele quer a temperatura também. Eu posso usar para a temperatura essa relação. TV elevado a gama menos 1 é igual a uma constante. Ou seja, T1, V1 elevado a gama menos 1 é igual a T2, V2 elevado a gama menos 1. Temperatura 1 tem que ser em Kelvin, hein? Então é 27 graus Celsius mais 273. Volume 1 é 1, elevado a 1,4 menos 1. É igual a temperatura final T2. Volume final, quintuplicou, é 5 vezes o inicial, 5 vezes 1, que dá 5. Elevado a gama menos 1, que é 1,4 menos 1. 27 mais 273 dá 300. Aqui dá 1. 1 vezes 300 deu 300. Aqui 1,4 menos 1 dá 0,4. Então, 5 elevado a 0,4. Passo para lá dividindo. T2 é 300 dividido por 5 elevado a 0,4. Fazendo esta conta, isso dá aproximadamente 158 kelvins. 158 kelvins. Então, a pressão e a temperatura final, descobrimos. A pressão caiu de 10 para 1,05 atmosferas e a temperatura caiu de 300 kelvins para 158 kelvins. B. Qual o trabalho realizado pelo gás nessa expansão? Bom, a pressão dele inicial é 10 atmosferas. Isso vale 1,013 10 a sexta de Pascal. Então, 10 atmosferas dão isso. A pressão 2 vale 1,05 atmosferas, que vale 1,064 vezes 10 a quinta de Pascal. Como que eu fiz essa transformação? Só lembrar do fator de conversão. Uma atmosfera é 1,013 vezes 10 a quinta de Pascal. Se aqui são 10, eu multipliquei por 10, deu 10 a sexta. Se aqui é 1,05, multipliquei por 1,05, deu isso. Professor, por que você transformou? Porque ele quer o trabalho geralmente em joule, para não ficar com unidades estranhas no final. O volume
inicial é 1 litro, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. O volume final, ele quintuplicou, então são 5 litros, 5, 10 a menos 3 metros cúbicos. E agora, o trabalho, P1V1 menos P2V2 sobre gama menos 1. Substitua os valores ali transformados. P1, 1,013, 10 a sexta. V1, 10 a menos 3 metros cúbicos. P2, 1,064, 10 a quinta de Pascal. V2, 5, 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui é 1,4 menos 1. Fazendo essa conta, o trabalho dá aproximadamente 1,2 vezes 10 ao cubo joule. 1,2, 10 ao cubo joule. Está aí um problema bem bonitinho, envolvendo cálculo de uma expansão adiabática. Repare que na expansão adiabática, a temperatura tende a cair. Por isso que essas nuvens de cúmulos nimbus, quando elas se expandem muito rápido, não há tempo de trocar calor, e elas se expandem adiabaticamente. E a temperatura interna da nuvem cai, formando o cristal de gelo, que dá aquelas chuvas de granizo. Bom, agora nós estudamos a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia. Agora nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei ela é um pouquinho mais complicada para definir, porque historicamente ela passou por vários processos. Então vão aparecer diferentes definições que a gente vai fazer uma síntese de todas elas. A segunda lei da termodinâmica está diretamente associada ao estudo das máquinas térmicas. Então, eu vou falar um pouquinho das máquinas térmicas, do histórico disso, para chegar na segunda lei da termodinâmica. Bom, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é aquela máquina que funciona por meio de trocas de calor realizando o trabalho. Já já a gente vai fazer uma definição mais específica dela. Mas aqui temos uma máquina térmica, um motor a vapor. Um motor, tipo o motor de James Watt, motor a vapor. Aqui, você tem um cilindro, que entra vapor aqui, pressiona, empurra esse sistema, ele realiza trabalho, e o ciclo se repete. Entra vapor quente, sai vapor frio, e o ciclo se repete. Historicamente, bom, o estudo da máquina a vapor, ele vem desde a Idade Antiga. Hieron de Alexandria já tinha desenvolvido uma máquina a vapor portátil, que era mais um brinquedo, mas não deixava de ser uma máquina a vapor. Mas uma máquina a vapor que começa a ser aplicada em indústrias, primeira que nós conhecemos foi desenvolvida por Thomas Savery, que viveu de 1650 a 1715. Ele inventou uma máquina a vapor. Esta máquina utilizava vácuo para bombear água das minas. Aqui um modelo da máquina a vapor dele. Ela sugava, retirava ar do meio fazendo vácuo, e essa retirada de ar sugava a água de minas de carvão. Quando ia escavar minas de carvão, brotava muita água ali do solo. Então você tinha que drenar aquela água. E ele projeta essa máquina para utilizar em processos de minas de carvão, para bombear água. Onde na máquina dele, um cilindro era preenchido com vapor em alta pressão e depois resfriado rapidamente. Quando o vapor se condensava, um vácuo era produzido no interior do cilindro, fazendo então com que a água do fundo da mina preenchesse o espaço do cilindro. E por meio de um jogo de válvula, essa água ela era retida no interior do cilindro, e quando este se enchia, novamente, com vapor em alta pressão, a água era bombeada para fora da mina. Então, primeira menção histórica da invenção de uma máquina a vapor. Mas
Thomas Newcomen, que viveu de 1664 a 1729, foi sócio de Thomas Savery. E ele viu que a máquina de Savery não era eficiente. E ele vai fazer adaptações a essa máquina, desenvolvendo uma máquina a vapor mais eficiente. E é uma máquina a vapor mais tradicional. A máquina de Savery é uma máquina bastante complicada, tinha que montar, desmontar. Thomas Newcomen adapta e cria uma máquina a vapor com a mesma função de bombear a água das minas, porém mais eficiente. A máquina de Newcomen era conhecida como máquina atmosférica. James Watt, ele estuda a máquina a vapor de Newcomen e ele desenvolve uma máquina muito mais eficiente, baseando-se no modelo de Newcomen. James Watt também vive de 1664 a 1729. Então, todos eles, olha, 1664 também, 1650, são todos contemporâneos. Então, o estudo de desenvolver máquinas que pudessem auxiliar na mão de obra era uma coisa que estava no ideal dos pesquisadores daquela época. E James Watt, ele pega a máquina de Newcomen e adapta, e essa sim se torna bastante eficiente comparada com as duas anteriores. Tanto é que quem fica famoso com a invenção da máquina a vapor é James Watt, mas veja, ele não foi o inventor primeiro, mas ele adaptou a máquina de Newcomen, fazendo mudanças nela para que ela se tornasse mais eficiente. A máquina de James Watt, por ser mais eficiente na produção de trabalho, ela rapidamente foi absorvida tanto na indústria da mineração quanto na indústria têxtil. Que nós temos um modelo de uma máquina de James Watt funcionando. Aqui é uma máquina de Newcomen, ó. Como que ela funcionava? Aqui tinha uma fonte de água, essa água ia para dentro de um cilindro, e esse cilindro abria uma válvula, caía no reservatório. Então, isso aqui estava cheio d'água. Uma caldeira aquecia, formava vapor, o vapor empurrava o cilindro, isso aqui subia, depois resfriava, voltava, e cada vez que esse cilindro subia ou descia, ele mexia nessa gangorra, presa essa gangorra, estava que nem uma bomba de encher pneu de bicicleta. Só que cada vez que subia, sugava a água dentro da mina. Então, foi utilizada para sucção mesmo. Agora, a máquina a vapor de James Watt, ela foi totalmente baseada na máquina de Newcomen. Porém, ele vai fazer adaptações e rodas, e ele vai instalar uma peça muito importante, que é esta peça aqui, olha. Vou ver se eu consigo até dar um destaque aqui, ó. É esta peça aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Esta pecinha com essas duas bolinhas aqui, ó. Isso é chamado controlador centrífugo. Controlador centrífugo. Ou válvula centrífuga. E ela vai fazer uma diferença enorme no rendimento dessas máquinas. Então, James Watt, ele aperfeiçoou o motor a vapor que já existia. E as máquinas de James Watt se espalharam para as indústrias. Então, graças à máquina de James Watt, mais especificamente, a produção industrial aumentou muito. E os lucros dos burgueses, que eram os donos das fábricas, cresceram na mesma proporção. Com isso, vai começar a aplicação de máquinas na indústria substituindo o trabalho humano. E isso vai acontecer principalmente na Inglaterra e na Escócia. Isso vai ser conhecido como Revolução Industrial. Aqui o diagrama de uma máquina a vapor de James Watt. Ó, aqui um reservatório de água, que a gente chama de caldeira. Aqui uma fornalha que aquece a água da caldeira.
A água vira vapor, esse vapor, sob pressão, se movimenta por um cano, através de uma válvula ele entra num cilindro, essa válvula está fechada, então esse vapor vai enchendo o cilindro, não tem por onde sair, ele pressiona o cilindro. O cilindro não, o êmbolo do cilindro, desculpa, ele entra no cilindro e pressiona o êmbolo do cilindro, aqui o pistão. Então ele pressiona esse pistão, o pistão se desloca, preso aqui temos uma biela e um virabrequim, que é essa roda aqui, conforme isso aqui empurra, essa roda dá um giro. Então essa roda faz isso. Ó. O problema é que quando essa roda gira, ela volta. Quando ela volta, ela empurra de volta o pistão, comprimindo o gás que está aqui dentro. Quando comprime, esta válvula abre e o vapor sai por aqui, ó. E aí, diminuindo a pressão, isso aqui vem para cá. Aí, esta válvula fecha agora e a de cima abre, entrando mais vapor, pressionando, fazendo isso girar e o ciclo se repete. O interessante é que esta água, esse vapor, não é jogado fora. Ele era coletado, resfriado por água externa e ele volta a ser água. E ele era empurrado de dentro, de novo para dentro da caldeira. E se reaproveitava isso. Aqui o esqueminha da máquina a vapor de James Watt. Aqui uma foto de uma máquina de James Watt que existe ainda no museu funcionando. Vou ver se eu pego aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho esta máquina. Onde que tá, hein? Deixa eu ver se eu acho. Espera lá. Eu tinha deixado separado aqui. Ó. Ele está abrindo aqui. Nós temos aqui um esqueminha da máquina a vapor, olha. Esse é o sistema James Watt. Olha o que o centrífugo fazia. Esse centrífugo aqui que gira, ó, ele está girando. Então, eu vou aumentar, colocar mais lenha na fogueira, vou aumentar esta fornalha, ó. Mais vapor entra, olha o centrífugo, ele dispara. Só que ele ainda está baixo. Se ele rodar demais, ele vai abrir. Quando ele abrir, ele puxa esse mecanismo, liberando o vapor, ó. Quando eu abro, olha o que ele faz. Ele joga parte do vapor fora para diminuir a pressão. Se eu solto, quando ele abaixa, ele fecha, controlando mais o vapor. Então, ele deixa entrar mais vapor ou menos vapor, só dele estar rodando aqui, olha. Então, ele mesmo rodando, quando roda muito, está muito rápido essa máquina, isso aqui começa a girar, e ao girar muito rápido, ele fecha essa válvula, não deixando mais vapor entrar. O vapor não entrando mais, diminuindo, o que vai acontecer? Essa máquina vai perdendo pressão, e ela, pouco a pouco, ela começa a diminuir. Quando começa a diminuir, ele fecha. Então, ele é um regulador da velocidade da máquina. É bem interessante isso. É um regulador da velocidade da máquina. Deixa eu ver se eu tenho um outro arquivo aqui. Ah, eu tinha um vídeo da máquina funcionando. Onde será que eu pus? Espera lá. Não sei onde que eu guardei. Qualquer coisa, na próxima aula eu mostro. Mas deixa eu só ver, eu tinha guardado, separei ele, demorei para achar na hora que eu... Não. Este, não.
Acho que esse aqui não. Deixa eu só confirmar. Não, esse eu já mostrei para vocês, era de efeito Doppler. Não, não é este. Não, não é este. Bom, enfim, na próxima aula, qualquer coisa eu mostro o vídeo da máquina a vapor. Era para estar aqui. Deixa eu só ver se eu não guardei em pasta errada aqui. Não. Essa máquina aqui funcionando, essa que está no museu, tem ela funcionando de perto, é muito bonita. Não, não tem. Vamos em frente. Um estudo do calor acabou sendo de grande interesse para o aperfeiçoamento da eficácia dessas máquinas térmicas aplicada à indústria. Então, havia um interesse em estudar o calor. Outros físicos vão contribuir de uma maneira indireta para máquinas térmicas, mas um deles foi Jean-Baptiste Joseph Fourier, aquele da transformada de Fourier. Ele era físico, matemático, egiptólogo. Ele desenvolveu uma teoria analítica do calor, onde ele permite calcular o fluxo de calor. E isto vai dar uma base teórica para entender os processos de trocas de calor. E tudo isso vai impulsionar a chamada Revolução Industrial. Então, nós temos uma pré-revolução industrial. Ela ainda não tinha acontecido, mas o uso das máquinas térmicas já começou a ser utilizado. Então, antes da Revolução Industrial, como que se fazia um tecido? Utilizava-se um tear mecânico, que era esse instrumento aqui, ó. Você passava a linha aqui, girando isso, ou preso isso aqui, uma roca, né? Você fabricava a linha e depois que você fabricou a linha, aí você tinha que fazer a malha dessa linha para fabricar o tecido. Então, as mulheres, geralmente, isso era um serviço muito mais dedicado às mulheres no século XVII, século XVIII, onde elas tinham, inclusive, em casa, muitas vezes isso, e fabricavam tecido. Então, aqui você vê, esta aqui é uma roca, onde ela está produzindo a linha, e aqui ela tem um tear, onde ela está fazendo a malha para construir o tecido. Ó. Aqui, já com a linha feita, isso é um tear mecânico. Várias agulhas puxam a linha e ele vai trançando, formando tecido. Tecido de pano nada mais é que uma malha trançada de linhas. Só que isso aqui era feito nestas máquinas operando manualmente. Com a Revolução Industrial, vão aparecer as máquinas a vapor. E o tear mecânico, olha aqui, isso aqui é uma fotografia de época do século XVIII, do século XIX, na verdade, século XIX, onde as mulheres trabalhando numa indústria, fabricando tecidos, são teares, e elas que manipulam isso. Quando veio a máquina a vapor, essa roda aqui foi acoplada a essas máquinas. Quem girava essas máquinas era a roda da máquina a vapor. E essas máquinas a vapores começaram a substituir o trabalho humano. Então, uma máquina a vapor, acoplada numa indústria têxtil, ela conseguia, às vezes, produzir em horas o que os seres humanos ali trabalhando conjuntamente levavam um mês para conseguir. Então, ganha-se um salto na produção e na qualidade do trabalho, uma vez que a máquina a vapor não cansa. Aí vem a chamada primeira Revolução Industrial, ou seja, uso em larga escala do trabalho feminino e infantil. Mulheres e crianças foram colocadas para trabalhar em produção de tecidos.
as jornadas de trabalho não eram como hoje, chegava a trabalhar até 16 horas por dia. O uso da máquina a vapor, ele acelerou a produção, mas a exploração dos trabalhadores era preferível à intensificação da mecanização, ou seja, muitas empresas resistiam em trocar mão de obra humana pela máquina, preferiam o trabalho humano. Por quê? Pagava-se pouco, explorava-se muito. Mas a máquina a vapor, ela não, começou a não só ser empregada na indústria. Tecnologias começaram a ser desenvolvidas com a máquina a vapor, onde carros movidos a vapor, carruagens movidas a vapor, começaram a ser desenvolvidas. Como essa aqui da figura, olha. Isso aqui, quem movia essa carruagem aqui, era um vapor que estava aqui dentro, era uma máquina a vapor de James Watt, que estava aqui dentro para gerar as rodas. Isso aqui é um carro de bombeiro do final do século XVIII, início do século XIX. Esse carro de bombeiro era um carro movido a vapor. E esse tipo de carro foi desenvolvido por um engenheiro chamado Nicolas Joseph Cugnot. Ele inventou isso em 1771. Ele viveu de 1725 a 1804. Então, os primeiros projetos de automóveis vêm de carro a vapor. Na verdade, era uma carruagem com 3 ou 4 rodas movida a vapor. E usavam isso para transportar água para incêndio. Então, uma das primeiras aplicações foi para bombeiro. Mas aqui tínhamos, qual era o carro comum da época? Era a carruagem. Era isso aqui preso a cavalos. Aí começam a trocar por carros desse tipo. Richard Trevithick, em 1804, ele cria esse dispositivo mais compacto, onde as pessoas poderiam andar. E ele sonhava até que um dia cada um poderia ter o seu. Tá? Era uma espécie de um triciclo. Tinha um charreteiro aqui, mas em vez de conduzir cavalo, ele conduzia isso. E aqui sobre esse triciclo, tinha uma cabine que levava de 2 a 4 pessoas dentro. Isso aqui era uma máquina a vapor adaptada aqui dentro. Problema para isso funcionar, você usava carvão. E tinha que aquecer, tem que produzir o vapor d'água, e demora para esquentar. Então, para você sair com esse carro às 8 da manhã, você tinha que, geralmente, entre 3h30 da manhã, começar a aquecer a fornalha. Senão, ele não andava. Aqui, outro carro de bombeiro. Este aqui, eles começaram a fazer uma adaptação. Porque se ele não mexesse tanto nas rodas, ele fluía melhor. Então, eles vão adaptar isso sobre trilho. George Stephenson vai ser um dos primeiros a adaptar esses carros sobre trilhos. E isso vai dar origem à locomotiva a vapor. George Stephenson desenvolve a locomotiva a vapor. Essa aqui é um desenho de uma das primeiras locomotivas do mundo. Agora, só que ela precisa de trilho, porém, com o trilho em linha reta, o desgaste é menor e ela consegue transportar uma grande quantidade de carga. E Robert Fulton adapta a máquina a vapor aos barcos. Os barcos grandes ou eram a vela ou eram movidos a força braçal, várias pessoas remando. E geralmente se usava-se escravos para isso. Robert Fulton troca a vela e o trabalho braçal por uma máquina a vapor adaptada que gira uma roda dentada que empurra o navio. Até hoje existem ainda navios movidos a vapor, olha, esse aqui é um deles. Mas isso aqui é mais turístico, passeio, mas é movido a vapor. Então essas máquinas térmicas, elas começam a ser adaptadas, começam a ser aplicadas em grande escala na indústria, começa a desenvolver carro a vapor,
começam a desenvolver locomotiva a vapor, começa a desenvolver barco a vapor, e o mundo dá um salto. Era o que se chamava de progresso. O progresso chegou. Problema, usava-se aqui na fornalha carvão mineral. E o resíduo do carvão mineral, a fumaça, fazia muita sujeira na cidade. Cidades como Londres, pouco tempo que inicia essa industrialização, a cidade ficou preta, coberta de fuligem. Mas as máquinas a vapor prometiam revolucionar o mundo. Problema, demorava, tinha gastos excessivos, não eram tão práticas. Mas muitos engenheiros da época se debruçaram sobre essas máquinas e falaram, bom, elas são pouco eficientes. E se a gente aumentasse a eficiência delas? E se a gente conseguisse uma eficiência de 100%? Mas como fazer uma eficiência de 100%? É uma máquina que aproveita 100% da energia do calor para converter em trabalho útil. Depois, ela pega esse trabalho útil, converte em calor novamente e faz um processo cíclico. Essas máquinas térmicas funcionam em ciclos. Elas fazem um ciclo, depois outro ciclo, vai repetindo o processo. Então, os engenheiros da época queriam fazer uma máquina que tivesse eficiência de 100%, que ela se movesse por si só. Palavra em latim, que é motu perpetuo. Motu perpetuo é uma vez que ela entra em movimento, você não precisa reabastecê-la. Por exemplo, numa máquina a vapor assim, se eu pego agora esse vapor e consigo devolvê-lo quente para cá, eu posso diminuir a fornalha, porque ele já está quente, mais calor vem, ele só tende a aumentar esse ciclo. Chega uma hora que esse ciclo se mantém independente dessa fornalha, essa máquina funcionaria tranquilamente ad infinito. E os engenheiros vão se debruçar em tentar fazer isso, fazer máquinas de moto perpétuo. Muitos vão se inspirar no frasco de Boyle, que seria um frasco, que nem um funil, só que esse cabo aqui é móvel. Você deixa cair a água com uma dada pressão. Quando a água está com bastante pressão, você vira isso aqui e a água cai aqui em cima. Caindo aqui em cima, a água aumenta a pressão. Aumentando a pressão, sai mais água aqui. Isso aqui nunca mais pararia. O problema é que quando os engenheiros vão se debruçar em fazer isso, este sistema, pelo menos, não funciona. Ele para. A água não continua caindo eternamente. Apesar dessa ser uma ideia de moto perpétuo, isso não funcionaria. Então, os engenheiros vão se debruçar em várias outras máquinas de moto perpétuo. E vão começar a surgir projetos de várias. Assim, uma máquina feita com bolinhas, que uma vez que você gira, a bolinha da direita escorrega para a esquerda. Aqui, aumentando o peso e diminuindo do outro lado. Então, gerando torques aqui, ó. Um para cá e outro para cá. E aí, o que vai acontecer? Fazendo com que essa roda, uma vez colocada em movimento, nunca mais parasse. Mas, para o desespero dos engenheiros, a roda para. E vão começar a surgir projetos como esse também. Cada vez que esse cai e esse recolhe, causaria uma diferença de torque, isso nunca mais pararia. Ou com líquidos assim, ou com sistemas mecânicos mais sofisticados. Ou seja, os motoperpétuos eram o queridinho dos engenheiros do século XIX. Tem que fazer uma máquina que, uma vez que você dá energia, ela não pare mais de funcionar. Mas todas paravam. Todas paravam. Esse aqui, outro tipo de moto perpétuo. E a pergunta que se fazia era, por que
essas máquinas param. Veja, com relação à invenção das máquinas térmicas, os engenheiros anteciparam os físicos. Os engenheiros fizeram antes. Eles construíram máquinas, mesmo sem entender o mecanismo total de troca de calor. Eles não tinham uma teoria forte o bastante, suficiente o bastante, que desse conta de explicar como que o calor era trocado. Eles tinham uma teoria de como peças de máquinas poderiam trocar força, vinha da mecânica de Newton. Mas a máquina era a vapor e funcionava com troca de calor. Apesar deles construírem máquinas, eles não entendiam bem os processos de troca. Então era uma coisa mais experimental, empírica, no sentido de tentativa e erro, do que entender o mecanismo. Mas vai aparecer um indivíduo, um engenheiro militar, Nicolas Leonard Sadi Carnot. Carnot viveu de 1796 a 1832. Ele era, na sua essência, um físico, um matemático e um engenheiro. E ele vai estudar os processos de troca de calor. Ele, como engenheiro militar, ele vai trabalhar na construção de canhões. E vendo o processo de fabricação dos canhões, furando, ele começa a tentar entender os processos de troca de calor. Muito parecido com o que o Conde Rumford fez quando ele concluiu que o calórico não era uma substância. Nós já discutimos aqui. Mas o estudo de Carnot, ele vai desenvolver, tentar entender como que fogo, ou seja, calor, pode fazer uma máquina funcionar. Então ele vai publicar um trabalho em 1824 chamado Reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência. Esse trabalho dele vai dar o primeiro embasamento teórico de como as máquinas térmicas devem funcionar. Carnot diz: para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias, continuamente. Ou seja, você tem que ter uma fonte quente de calor e uma fonte fria de calor. Esta aqui é a fonte fria. Também chamada de reservatório frio. E esta aqui é a fonte quente. Também chamada de reservatório quente. Então, ele fala, para uma máquina funcionar, ela tem que realizar ciclos entre esses dois reservatórios, um quente e um frio. Ou seja, ela tem que realizar ciclos aqui, onde ela retira, isso é muito importante nos estudos dele, retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, onde essa máquina retira calor da fonte quente, parte desta energia é convertida em trabalho, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Ela retira calor da fonte quente, parte disso é convertida em trabalho, e sendo o restante rejeitado para a fonte fria. Então, Carnot diz, aqui ele retira calor da fonte quente, uma quantidade de calor que eu vou chamar de QQ, calor da fonte quente. Uma parte ele usa para realizar trabalho
e outra parte ele rejeita, ele joga para a fonte fria, uma quantidade de calor fria. E ele diz, isso tem que ser cíclico, isso tem que realizar ciclos. Isso fez uma vez, repete, começa tudo de novo, faz, e assim por diante. Então, Sadi Carnot vai descrever como que uma máquina térmica tem que funcionar, e mais que isso, ele vai dizer que como que ela tem que funcionar eficientemente. Só que tem uma coisa. Carnot morreu jovem. Ele morreu com 36 anos de idade. E o trabalho dele, publicado, não teve nenhum alcance e caiu no esquecimento. O trabalho de Carnot passou despercebido pela comunidade científica da época. E o trabalho de Carnot só vai ser ressuscitado em 1850. Só em 1850 que o trabalho de Carnot ressurge. Veja, ele publicou em 24, 34, 44, 36 anos depois. Nesse tempo, isso ficou meio esquecido, ninguém deu importância para ele. E quem é que ressuscita o trabalho de Carnot? Alguns cientistas importantes, como Clapeyron, William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, e Rudolf Clausius. Esses três físicos vão pegar o trabalho de Carnot e vão dar uma roupagem nova para ele. Vão dar uma modernizada nele. Em 1878, o irmão de Carnot, chamado Hippolyte Carnot, ele era senador, ele propôs à Academia de Ciências da França a publicação de uma nova edição do trabalho do irmão dele, chamando a atenção que o irmão dele era contrário à hipótese do calórico, porque muitos achavam que Carnot defendia o calórico, e ali o irmão dele afirma que não. Então, queria que o pessoal visse o trabalho do irmão dele. Mas acabou não tendo tanto destaque. O trabalho de Carnot mesmo vai ganhar corpo com os trabalhos de Clapeyron, vai dar o chute inicial, mas quem vai pegar o trabalho de Carnot para analisar a fundo vai ser o Kelvin e o Clausius. O interessante que até meio do século XIX acreditava-se nas máquinas de moto perpétuo, que era possível construir uma máquina com rendimento de 100%. Foi Carnot, no trabalho dele, ele demonstra que é impossível. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos vai ter um rendimento de 100%. E ele desenvolve um conceito de uma máquina teórica, que ficou conhecido como máquina de Carnot. E a máquina de Carnot teórica é a máquina que pode ter o maior rendimento possível. E ainda assim, a dele não é 100%. Qualquer máquina real vai ter um rendimento menor que a máquina teórica de Carnot. Tudo isso faz parte do trabalho de Carnot. Então, como que é a máquina térmica que o Carnot propõe para que ela seja de fato eficiente? Ela tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria. A palavra fonte também pode aparecer como reservatório. Para a gente aqui, no contexto de máquinas térmicas, fala fonte ou fala reservatório, estamos falando da mesma coisa. O que é um reservatório quente? É aquele que tem o calor em quantidade bastante, tal que, quando sai calor daqui, a temperatura dele não muda. Por exemplo, pode ser a chama do fogão, tá? Quando você ganha calor da chama do fogão, a chama não esfria, porque em seguida tem outra que está queimando e repondo. Ou pode ser um processo termodinâmico na qual a temperatura se mantém constante. Troca calor,
sem variar a temperatura. Ou seja, uma transformação isotérmica. Um gás aqui sofrendo uma transformação isotérmica, ele pode ceder calor sem mudar a temperatura. Então, isso aqui é grande o bastante, esse reservatório, para que mesmo que calor saia de dentro dele, a temperatura dele não muda. A temperatura permanece constante. E o que é uma fonte fria? É uma fonte grande o bastante, de tal maneira que mesmo que ela ganhe calor, bastante, esse calor não afeta a temperatura da fonte fria. Ou seja, essa fonte fria também tem uma temperatura constante. Então, pense em dois sistemas, um que tem calor o bastante que você pode tirar e ele não esfria, e outro que está numa temperatura baixa o bastante que você dá calor, a temperatura não muda. Carnot falou, se você tiver esse sistema, calor pode fluir da fonte quente para a fonte fria. Se eu aproveitar esse fluxo de calor aqui, eu posso usá-lo para realizar trabalho. Basta eu colocar alguma coisa aqui que eu queira que realize trabalho. Por exemplo, eu posso pensar num cilindro com um pistão aqui, ó. E aqui um gás. Sai calor da fonte quente, esquenta esse gás, ele dilata, o pistão expande, na hora que expande, isso aqui vai jogar parte do calor fora, é absorvido pela fonte fria. Se o pistão expandiu, eu posso fazer que nem um virabrequim aqui, ó. Isso aqui vai girar. Quando ele girar, ele devolve o êmbolo para o local. O ciclo se repete. Então, mais calor entra aqui, expande, mais calor é devolvido para a fonte. Então, isso aqui é cíclico. Então, de acordo com Carnot, a máquina térmica tem que funcionar em ciclos. Isso é importante. Ciclo entre um reservatório quente e um reservatório frio. E ali ela realiza trabalho. Então, o trabalho de uma máquina térmica é o trabalho de um ciclo termodinâmico, ó, num diagrama PV. A área desse ciclo dá o trabalho da máquina térmica. Então, uma máquina térmica tem um reservatório quente, um reservatório frio e, sei lá, algo que absorva este calor para a realização de trabalho. Então, o calor sai do reservatório quente, parte dele realiza trabalho e parte é devolvida para o reservatório frio. Parte realiza trabalho e parte é devolvido para o reservatório frio. Isso é uma máquina térmica, tá? Isso aqui, ao realizar trabalho, geralmente vai girar alguma coisa. Também é chamado de motor térmico. Muitos chegaram a pensar numa máquina térmica às avessas. O que seria uma máquina térmica às avessas? Ao invés da máquina realizar trabalho, você realiza trabalho sobre a máquina. O meio realiza trabalho sobre a máquina, de tal maneira que ele força a calor sair do frio e mandar calor para o quente. Ora, se às custas de trabalho externo você consegue tirar calor frio e mandar para o quente, tudo bem, está valendo. Uma máquina que funciona ao contrário do motor térmico é chamada máquina frigorífica ou também chamada de refrigerador. É uma máquina que, às custas de trabalho externo, ela retira calor da fonte fria e manda para a fonte quente. Ela inverte o fluxo de calor.
Isso é também chamado de bomba térmica. Ela bombeia o fluxo de calor do frio para o quente. Mas veja, isso só é possível se um trabalho externo for realizado. Senão, o calor vem naturalmente do quente para o frio. E Carnot vai discutir todas essas questões associadas à máquina térmica. Uma coisa que o Carnot põe para que a máquina seja eficiente é, que tenha os reservatórios quente e frio. Isso tem que ter. E que eles não mudem sua temperatura. Segundo, que os processos termodinâmicos que aconteçam sejam cíclicos. E terceiro, sejam reversíveis. O que é um processo reversível e o que é um processo irreversível? Carnot também discute isso no seu trabalho. O que é um processo reversível? É aquele processo onde são restabelecidas as propriedades iniciais. Tá? Ou seja, você volta para o estado original. Isso é um processo reversível. É um conceito hipotético, é um conceito utópico, porque nenhum sistema consegue voltar à condição original exatamente como ela estava. Mas a gente pode aproximar. Exemplos de processos que podem ser aproximados como processos reversíveis. Troca de calor com diferença infinitesimal de temperatura. Se dois corpos trocam calor num infinitésimo de tempo, a troca de calor vai ser muito curta. E nesse instante, eu posso pensar que calor pode transitar do quente para o frio, do frio para o quente, porque isso dura muito pouco. Um pêndulo oscilando no vácuo sem atrito no pivô. Ora, um pêndulo oscilando no vácuo, eu posso imaginar, se não tiver atrito, ele vai continuar oscilando infinitamente aqui, ó. Então, ele sempre vai voltar às condições de antes. É um processo reversível. Um gás se expandindo e comprimindo adiabaticamente num cilindro pistão. Veja, se o gás se expande, a expansão adiabática do gás faz a temperatura diminuir. Se a temperatura diminui, o gás agora contrai e o cilindro recolhe. Recolheu, aumentou a pressão, o gás se expande, temperatura cai. Quer dizer, num processo quase estático, eu poderia pensar nisso como um processo reversível. Porém, num processo reversível, o sistema sempre volta às condições de antes. Então, se eu tenho aqui um ciclo termodinâmico, um diagrama PV, se o processo é reversível, então ele sempre vai voltar às condições de antes. Então, tem um gás ideal, que ele sai daqui. Opa. Ele sai daqui. Daqui ele vem para cá. Daqui ele vem para cá. Daqui ele volta ali. Ora, se ele fez o ciclo termodinâmico, ele saiu do ponto 1, foi para o 2, para o 3, para o 4 e retornou para o 1. Se ele voltou para o ponto 1, isso é reversível. E o trabalho num ciclo reversível, ele é igual a zero. Ou seja, o que você ganha na expansão, você perde na contração dentro do trabalho no ciclo reversível. Então,
se ele for reversível, o trabalho do ciclo é zero. Para sistemas com irreversibilidade, ou seja, processos irreversíveis, o trabalho no ciclo todo, ele é menor que zero, ele é negativo. Isso é para processo irreversível. Vamos ver exemplos de processos irreversíveis. Veja, o calor, ele se propaga do corpo quente para o corpo frio. O calor se propaga espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Você nunca vai ver na natureza, de maneira espontânea, o calor e do frio para o quente. O calor só vai do quente para o frio. Então é um processo irreversível, ele nunca vai conseguir retornar. Se o calor saiu de um corpo A temperatura de 100 graus Celsius e foi para o corpo B a temperatura de 20 graus Celsius, você pode observar o quanto quiser. Você nunca vai ver o calor sair do corpo de 20 para o corpo de 100. O calor só vai numa direção. É um processo irreversível. Tá? Ele só vai do quente para o frio, nunca do frio para o quente. Então, a troca de calor, ela é um processo irreversível, do quente para o frio. E vários outros processos estão associados a isso. Por exemplo, uma xícara de café não aquece sozinha uma sala fria. Se a sala está fria, a xícara de café não rouba calor da sala e esquenta o café que está dentro dela. Isso não acontece. Se você pegar as pás de um ventilador e esquentar, ela não vai girar por isso. Não é porque você deu calor para a pá que aquilo vai se transformar em energia cinética. Isso não acontece. Energia cinética de um ventilador produz calor, mas o contrário não é verdadeiro. Portanto, é um processo irreversível. Se eu pegar um fio de um equipamento elétrico e esquentar, não vou gerar eletricidade no equipamento. Ainda que o caminho inverso aconteça. Quando um equipamento está ligado produzindo eletricidade, ele esquenta. Mas o caminho inverso não é verdadeiro. Esquentar o equipamento não produz eletricidade. Ou seja, esses processos não podem acontecer. Por mais que você observe na natureza, você nunca vai ver uma xícara de café esquentar sozinha, roubando o calor do meio. Tá? A não ser que o meio esteja mais quente do que ela. Estou pensando em algo que esteja numa temperatura menor do que ela. Tá? Então, isso são processos irreversíveis. E Carnot vai falar que para uma máquina térmica funcionar de uma maneira eficiente, então ela tem que ter os reservatórios quente e frio, operar em ciclos, e ser reversível. Aqui ficou reversível. Então, essa é uma condição para que a máquina seja eficiente. Porém, Carnot mostra, nenhuma máquina, por mais eficiente que seja, vai conseguir produzir 100% de energia. E por quê? Como que isso está associado? É disso que vai nascer a segunda lei da termodinâmica. E aí, quem vai entrar em cena vai ser Kelvin, Clausius e depois Planck, que vão estudar o trabalho de Carnot e vão estabelecer princípios, certos enunciados enunciados lógicos, que vai nos dizer o que uma máquina não pode acontecer com ela. E a partir daí, a gente vai sintetizar tudo isso e chegaremos na segunda lei da termodinâmica. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Obrigado e até lá.